OAB São Paulo, nós conversamos agora com o Dr. Luiz Antônio Caldeira Miretti, que é presidente da Comissão de Estudos de Recuperação Judicial e Falência. Ele fala a respeito do trabalho da comissão para este triênio 2016-2018 e também de alguns aspectos que estão em voga hoje em dia nesta área. Dr. Miretti, muito obrigado pela entrevista. Em primeiro lugar, o que diferencia a comissão do senhor de uma comissão, por exemplo, como a de Direito e Prerrogativas, no âmbito de atuação, e quais os planos para esse ano de para esse triênio, melhor dizendo, de 2016-2018? Inicialmente, eu agradeço o convite de estar presente aqui na Web TV da OAB, é um prazer e uma honra para mim. A comissão ela tem uma característica, como você já mencionou na sua pergunta, diferenciada de outras comissões da OAB, porque é uma comissão de estudos, é uma comissão que fomenta o estudo, a análise da Lei de Recuperação, a Lei 11.101 de 2005. Nós temos entre os membros, e agora estamos no momento de renovação, no início de um novo mandato, nós temos entre os membros da comissão profissionais dessa área do direito, advogados, e membros também do Poder Judiciário, do Ministério Público, peritos, contadores. Então, é uma comissão heterogênea justamente para fomentar o debate, o estudo e a análise daquilo que pode ser aperfeiçoado, inclusive dessa lei que já está em vigor há 11 anos, a Lei de Recuperação Judicial e Falência. Então, a finalidade da comissão é uma comissão de estudos. Ela está sempre fomentando debate, análise e levando subsídios também ao Poder Legislativo, que isso é importante para o aperfeiçoamento até da aplicação da lei. Agora, algo para ser escolhido como objeto de estudo deve ter alguma importância. Vamos falar disso, da importância da Lei de Recuperação e Falência na avaliação do senhor. Uma lei importantíssima, uma nova mentalidade que veio para a nossa legislação em 2005. Tive a oportunidade de trabalhar muito durante a tramitação do projeto de lei que resultou na Lei 11.101, e é uma nova mentalidade, é um novo cenário, uma nova perspectiva, ou seja, diferentemente da legislação anterior, que era o Decreto-Lei 7661 de 45, que regia as falências e concordatas, essa lei vem com um propósito específico de trazer benefício para a economia do país e também tem um caráter social muito forte, ou seja, é manter a empresa, reestruturar a empresa, recuperar a empresa para ela manter a sua atividade econômica. E com isso, obviamente, ela mantendo a atividade, ela está mantendo também empregos, tem um caráter social muito forte, um apelo muito forte. O artigo 47 dessa lei, ele traduz muito bem esse espírito, esse objetivo. E diferentemente da legislação anterior, nessa legislação e na aplicação desta lei, a recuperação judicial, os credores têm a palavra mais forte. São aqueles que conduzem, vamos dizer assim, o processo de recuperação judicial. São os que têm o maior peso para uma análise do processo de recuperação judicial. Até porque os credores é que vão dizer que se aquela empresa tem condição de continuar em atividade, se ela é viável ou se ela não é viável, através de votação do plano de recuperação em assembleia. Então é uma diferença muito grande da legislação anterior pelo papel que os credores exercem nessa lei, é um papel fundamental. Agora, recuperações judiciais na atualidade no Brasil. É uma atividade que o advogado tem conseguido dar um fim, que eu quero dizer, em cada caso concreto, é possível utilizar todas as ferramentas que a lei disponibiliza, o cenário para a recuperação judicial hoje em dia no Brasil é positivo? No meu entendimento, positivo, muito positivo. Se bem que é preciso fazer uma ressalva. Deve ser bem conduzido. Profissionais experientes que preparem muito bem o processo de recuperação judicial, isso é importantíssimo. A fase prévia de uma recuperação judicial, a análise de viabilidade da recuperação judicial, como será esse plano de recuperação que será apresentado para a aprovação dos credores. Então, a parte prévia, ou seja, anteriormente ao ingresso do pedido de recuperação judicial, tem que ser feito um trabalho muito bem elaborado, um trabalho prévio, um trabalho de análise profunda da situação da empresa. Com este trabalho de uma análise profunda, levando a juízo bem elaborada a petição inicial, bem elaborado o trabalho todo que envolve, tem toda uma série de documentos que são exigidos pela legislação, então precisa fazer um trabalho profissional, muito bem elaborado, e as chances aumentam quanto melhor for o trabalho levado a juízo. Óbvio que você, dentro desse cenário, você vai ter também o papel do Poder Judiciário, o papel do Ministério Público, dos administradores judiciais. Então também há uma gama de atividades envolvendo a recuperação judicial para que ela tenha um bom resultado.
mas no meu entendimento ela é positiva e atualmente há um número crescente de recuperações judiciais em função da crise que o país está atravessando. Já não é nem crise, no meu entendimento, já é uma recessão econômica. Então, aumentou o número de pedidos de recuperação judicial em 2015 e neste ano de 2016 já começou também um número maior de requerimentos de recuperação judicial. Na resposta do senhor, o senhor em dado momento citou algumas personagens, Poder Judiciário, administradores, também credores. O papel que essas personagens exercem em uma recuperação judicial, ele tem qual peso e hoje em dia essas personagens têm entendido como lidar, como trabalhar a recuperação judicial? Volto a dizer em relação aos credores, são os principais atores, vamos dizer assim, do processo de recuperação judicial. Mas dentro dessa classe de credores, nós encontramos uma resistência por parte das instituições financeiras, são os bancos, são os maiores adversários da recuperação judicial. Não há interesse dos bancos em que a empresa continue em recuperação judicial, até porque os bancos têm os seus mecanismos de buscar o seu crédito, como por exemplo, se eles tiverem contratos que estão fora da recuperação judicial, alienação fiduciária, por exemplo, o banco vai perseguir o seu crédito. Mas mesmo ele estando dentro da recuperação judicial, o seu crédito, os bancos têm uma atuação muito forte, muito agressiva, até para que a empresa não consiga ter um bom resultado e a Assembleia não seja aprovado o plano em Assembleia. Os bancos têm uma postura muito agressiva. E isso eu faço uma crítica que aproveito a oportunidade, que isso contribui para trazer para o processo de recuperação situações que complicam a situação da empresa e podem inviabilizar a continuidade da recuperação judicial. E, lamentavelmente, em muitas das situações, eles obtêm, os bancos, o respaldo do Poder Judiciário, com decisões favoráveis. Em muitas situações aqui, não é o momento e nem temos tempo para isso, para elencar aqui uma série de exemplos, mas isso tem acontecido na prática, é uma crítica que eu faço, isso atrapalha o bom segmento da recuperação judicial. E os demais participantes, como peritos, contadores, administradores judiciais, também têm um papel fundamental para conduzir bem a recuperação judicial. O administrador judicial, uma função que eu também exerço, ele tem um papel fundamental, ele é o olho, ele é o fiscal do juiz dentro da recuperação judicial. Isso facilita porque ele fica intermediando a situação do devedor e os interesses dos credores. Isso propicia um trabalho bom, salutar, lógico, quando bem desenvolvido, quando bem com estrutura, com técnica, com profissionalismo. Isso contribui bastante para a recuperação ter um caminho bom a ser seguido. Faço essas críticas, elas são necessárias, elas existem lamentavelmente. Mas, em geral, os atores que participam do processo conduzem bem e eu sou um entusiasta dessa nova lei de recuperação, já não é tão nova, são 11 anos, mas como eu disse, trabalhei desde o início dentro do projeto. Então eu sou entusiasta e penso que é sim uma saída boa para aquelas empresas que são viáveis. As que são inviáveis não merecem a recuperação judicial, mas as que são viáveis merecem. Para encerrar, papel do advogado, especialmente na orientação de empresas em processo de recuperação judicial. O senhor citou muito que é necessário preparar bem o processo de recuperação judicial. Então, quais os pontos principais, pelo menos dois, que o advogado deve ter muita atenção nesse preparo? Bem, nesse preparo, a situação verdadeira da empresa, sem ilusões, sem imaginar planos mirabolantes, planos maravilhosos que não poderão ser cumpridos. Então, uma análise muito específica da parte financeira da empresa, seus estoques, por exemplo, seu fluxo de caixa, sua produtividade, o tipo de atividade que aquela empresa exerce. Será que é possível diversificar a atividade? Será que não é possível? Será que é necessário enxugar a quantidade de folha de pagamento? Será que é possível também enxugar, diminuir a atividade? Por exemplo, rapidamente, a empresa tem 3 filiais, vamos fechar 2 filiais, vamos reduzir custo. Isso será que contribui? São análises importantíssimas, prévias, para se chegar a uma conclusão de que é viável a recuperação e um plano viável. Isso é o mais importante. O plano tem que ser viável, tem que ser execuível e tem que ser de uma forma que os credores entendam aquilo que a empresa quer, precisa e sejam parceiros, até para que isso tudo tenha um bom resultado.